muitos particulados e uma grande quantidade de particulados de tamanho grande no ambiente de trabalho, a gente não pode esquecer dessa via inalável. Então, das poeiras. Então, as poeiras aí são primordiais. E como que a gente sabe, então, o que a gente vai fazer, gente? Essa diferenciação de respirável e inalável. Porque vocês viram lá na CGH, deixa eu mostrar de novo a CGH aqui para vocês. Olha, o manganês está aqui, ó. Ela tem o R e o I. Isso aqui ele especifica quais que são as formas de coletas dos agentes. 0,02 para o respirável e 0,1 para o inalável. Então, como que a gente tem que entender e fazer essas coletas aí desses agentes? É olhando esse limite. E aí, vocês devem estar se perguntando, qual que é a diferença entre os limites do tipo respirável, inalável, o que isso vai mudar na prática? O que muda principalmente é o enquadramento que você vai ter na CGH, mas também qual que é a forma que você vai coletar. Essa é a diferença. A diferença entre inalável e respirável são as quantidades e os tamanhos de partículas. As partículas respiráveis, elas estão dentro do particulado inalável. Por quê? Qual que é a definição de particulado inalável? São todas as partículas que podem causar danos ao se depositarem em qualquer região do trato respiratório. E as partículas respiráveis são os materiais particulados que podem causar dano quando depositados nas vias, na região de troca de gases. Essa é a grande diferença entre os dois. Então, coletar é diferente. Para coletar o inalável, a gente precisa de um separador de partícula do tipo IOM, por exemplo. Ou também tem outros inaláveis, mas o mais conhecido é o IOM. E aí é olhar o processo. Vocês têm que olhar muito bem o processo para saber qual o enquadramento. E também, para a CGH, vocês têm que saber se ele é inorgânico, um material inorgânico. E aí cabe a compreensão de quais são as atividades mais comuns que podem conter manganês. Esse documento que eu mostrei para vocês, que é a documentação base do TLV, ele mostra vários tipos de indústria que usam compostos inorgânicos de manganês, que são as principais fontes de exposição a esse composto. Se você tem, por exemplo, indústrias onde tem fundição com ligas ferro-metálicas com aço, há uma grande probabilidade de haver manganês nessas ligas metálicas. É muito comum conter manganês em ligas ferro-metálicas, então vocês fiquem de olho, podem haver essas exposições. E em fundição, principalmente, a exposição principal são dos fumos, ou seja, no tamanho inalável.